E aí, Matheus Fraga de volta. Olá pessoal, dessa vez trazendo um vídeo sobre a ressurreição de Jesus, seguindo a linha de raciocínio do vídeo passado, que é o da ressurreição de Lázaro. Esse vídeo é para responder as perguntas das pessoas que chegam assim: ô Matheus, estou dizendo que a ressurreição não existe, né? Você deu esses argumentos, beleza, mas e a ressurreição de Jesus? E as coisas que aconteceram na ressurreição de Jesus? Não estou dizendo que ele ressuscitou com o mesmo corpo? A minha resposta é que não. Por quê? Porque tem uma explicação científica para Jesus ter feito essas coisas. Se a Bíblia já diz as coisas que ele fez na ressurreição, se a Bíblia diz que a ressurreição do cadáver não existe, então esse vídeo é para explicar o que aconteceu com a ressurreição de Jesus, que são aquelas coisas que são relatadas, beleza? Se você chegou no canal até através desse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações para você saber sempre que eu mandar um vídeo novo, né? Aqui a gente fala muito de espiritismo ligado à Bíblia, né? Espiritismo e Bíblia, como o nome já diz, né? E clique em gostei, porque você me ajuda muito e ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas poderem ver. E compartilhe o vídeo também, se você gostou, para seus amigos, se você quiser debater e tal. Beleza? Vamos pro vídeo. No Mateus, Paulo chegou a dizer que é vã a vossa fé se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos. Mas eu não estou dizendo que Cristo não ressuscitou. Estou dizendo que, na verdade, a tradução correta é se levantar, né? Se levantar ou despertar. Ele se levantou depois da morte. Só que é o Espírito, né? Como está em 1 Coríntios 15, 44. Você trabalha, semeia seu corpo natural, corpo físico, e ressuscita corpo espiritual, ou um corpo espiritual, entendeu? O que Jesus fez depois da morte foi aparecer em forma de agênere. Agênere, eu vou explicar já o que é, beleza? Ah, Mateus, como é que Jesus não ressuscitou se o corpo dele sumiu? Sim, galera, pera aí, né? Vamos dizer que você trabalha no ML, no necrotério. Aí some um corpo de dentro das gavetas lá, né? A primeira e única coisa que vem na sua cabeça é que o corpo saiu andando? Não é, né? Tipo, alguma coisa aconteceu com o corpo dele. Eu sei que lá em Mateus fala que os romanos colocaram uma guarda lá. A guarda deles era de entre 4 e 16 homens. Vários homens. E a pedra era pesada, né? A pedra que coloca na entrada do sepulcro era pesada, né? Precisava dos homens. Aí para tirar também precisava dos homens. Mas quando chegaram lá, as mulheres chegaram lá, Maria Madalena, as primeiras pessoas que foram ver Jesus, a pedra estava removida. Ou seja, alguém tirou a pedra, alguma coisa aconteceu no corpo dele, a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Mas que o corpo se levantou não foi porque a carne para nada se aproveita, porque o homem se deita, não se levanta, se deita na morte, não se levanta até que não haja mais céus. Aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir, né? Fato é, pessoal, que sempre que uma pessoa importante, uma pessoa que chamou a atenção em vida, morre, as pessoas vão atrás do corpo. Sempre acontece isso. Tem exemplo na Bíblia, aconteceu com Moisés isso. Tanto que Javé, o Deus do Antigo Testamento, que vai ter vídeo sobre, escondeu o corpo de Moisés para ninguém saber. Para quê? Para evitar isso, para evitar essa idolatria ao corpo, né? É como diz ali no começo de Lucas 24, né? Os anjos, várias mulheres foram atrás do corpo de Jesus, aí os anjos falam assim: por que buscais o vivente entre os mortos? Quer dizer, o espírito não está mais ali onde está no túmulo, né? Onde estão os cadáveres, os mortos cadáveres. O espírito não está mais lá, o espírito saiu, se levantou, entendeu? Os 4 evangelhos narram que ele morreu no dia de preparação, é sexta-feira. Diz que na 9ª hora, 3 da tarde, na verdade, é um sistema judaico de horas. Ele ressuscitou domingo de manhã. Tem o evangelho de João diz que de madrugada, ainda estava escuro, e o outro diz que foi no nascer do sol, né? Enfim, foi domingo cedo, de manhã cedo. Ou seja, foi um pouco mais de 1 dia e meio que ele passou morto, né? O corpo estava morto. Deixa eu explicar o que é o agênere, que é o que Jesus fez depois da ressurreição. Eu queria trazer uma passagem que eles gostam de dizer que foi o corpo que ressuscitou sim, o corpo físico de Jesus que ressuscitou sim. Está aqui em João 2, olha só. Jesus estava conversando com os judeus. Aí ele respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo,
e tu levantarás em 3 dias? Aí o evangelista fala, mas ele falava do templo do seu corpo. Tá vendo, Mateus? O corpo vai ser destruído na morte, mas ele vai reconstruir o corpo, entendeu? Então é o corpo que voltou à vida ali na ressurreição, tá ligado, Mateus? Só que vamos pensar, gente, quando você vai reconstruir um templo, você usa outro material, não é o material que foi destruído, que está nos escombros. Os escombros para nada se aproveita, como diz Jesus em João 6,63, né? Os escombros para nada se aproveita. E a gente usa um material novo para fazer o templo. E como ele fez rápido, né? Não é o mesmo material do corpo físico. Allan Kardec nos traz o conceito de agênere, que é um tipo de aparição de espírito que traz uma ilusão completa, né? Agênere do grego significa que não foi gerado, né? A, negação, Gênesis, né? Genomai. Gênesis é nascimento, geração, que não foi gerado, né? Ou seja, parece uma pessoa que não nasceu, entendeu? Essa é a ideia. É uma modalidade de aparição tangível. Estado de certos espíritos. É raro, na verdade, ele fala que é raro. Quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva, ao ponto de produzir uma ilusão completa. Certo? Tipo, isso é uma possibilidade, gente. Eu falo que foi o que aconteceu depois da ressurreição, mas é uma possibilidade. Pode ser que o que tenha acontecido, a gente nem sabe ainda o que é. O que Jesus fez depois da morte, a gente nem sabe o que é. Mas o que não foi, porque o corpo se levantou, né? E a Bíblia deixa claro que o corpo não se levanta. Olha o que Kardec fala na Revista Espírita. Eu vou colocar na descrição os links. E todo o capítulo que eu citar aqui também no vídeo, eu vou colocar os links na descrição para vocês lerem o capítulo, né? Os capítulos que falam da ressurreição de Jesus. Olha o que Kardec fala aqui. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria para nós toda a aparência de um ser humano, poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se for uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes. E continua. O agênere propriamente dito não revela sua natureza aos nossos olhos e não passa de um homem comum. Sua aparição corpórea pode ter longa duração, conforme a necessidade, a fim de estabelecer relações sociais com um ou vários indivíduos. Parece muito o que aconteceu depois da ressurreição. Qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, né? Carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. É diferente, né? Que não é um corpo de carne, é outro corpo, quase igual ao corpo humano, né? A gente não percebe a diferença. Sua linguagem breve, quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Está em agênese. Ele fala também que o corpo oferece resistência, como se fosse um corpo humano mesmo, a gente não percebe a diferença, né? O espírito de São Luís, ele ajuda a falar sobre o agênere também na Revista Espírita. E ele fala que geralmente o agênere é um espírito inferior, mas também pode ser espírito superior. E que tem exemplos na Bíblia. Ele fala que tem exemplos na Bíblia. Ele não fala que é a ressurreição de Jesus. Mas, por exemplo, pode ser as aparições de anjos do Antigo Testamento, do Novo também. Pode ser agêneres. A aparição de Tobias, que eu vou falar já aqui nesse vídeo, com certeza era um agênere. Sendo um agênere, explica algumas coisas que aconteciam depois da ressurreição. Como, por exemplo, as pessoas não reconheciam ele. Olha só aqui, em João 20, ó. Maria Madalena tinha ido de madrugada procurar o corpo de Jesus. A pedra estava removida, os lençóis estavam no chão, né? Alguma coisa aconteceu com o corpo dele. E tinha anjos lá que falaram que ele não estava lá, né? E aí Jesus aparece e ela achou que fosse o hortelão, olha só. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, que é um jardineiro, né? Disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Aí Jesus só falou: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Ele só falou Maria e ela reconheceu. Uma aparência diferente. Como é que se era o mesmo corpo de Jesus? Por que ele tem essa aparência diferente? Tem mais, ó. João 21, versículo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. O corpo físico muda a aparência? Não, né? Tem aqui também, ó. Marcos 16. E depois, Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles, dos discípulos, que iam caminho para o campo. Ou seja, não é um corpo físico, né?
E outra coisa, ele sumia, ele aparecia e desaparecia. Vou mostrar. Chegada, pois, a tarde daquele dia, domingo ainda, o primeiro dia da semana. Perdi. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, eles estavam num lugar com as portas trancadas. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Ele desapareceu do nada. Esse nosso corpo de carne não pode mudar a aparência, nem aparecer e desaparecer. O que aparece e desaparece é o espírito, né? Que é o corpo que é o corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Esse aparece e desaparece. Assim, eu esqueci de dizer, o Kardec também diz que o agênere, a gente não consegue perceber que é um espírito, entendeu? Só que geralmente a gente percebe quando ele some, ele desaparece do nada, entendeu? E aparece também. Aí Lucas 24 tem umas coisas interessantes também que a gente vai analisar agora, olha só. E aconteceu que eles estavam indo para Emaús, e o lugar que eles estavam, para Emaús, eram uns 11 quilômetros mais ou menos, né? É uma vila, um vilarejo, os discípulos, né? Aí, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Ou seja, Jesus estava mudando a aparência dele de propósito, né? Tipo, aí fica a dúvida se é falta de capacidade de Jesus de fazer um corpo perfeito, né? Porque tem espíritos que levam meses e meses para construir um corpo perfeito, assim, para se passar por uma pessoa humana, uma gênero, né? Para construir uma gênero. Jesus levou menos de 2 dias, né? Aí, tipo, fica em dúvida se é Jesus que não conseguiu fazer um corpo perfeito, igual ao dele, como ele era antigamente, ou se ele quis de propósito fazer com que fosse uma aparência diferente para testar os discípulos, alguma coisa assim, entendeu? Aí fica aí a critério de cada um. E continuando em Lucas 24, eu não vou ler tudo para não ficar muito grande o vídeo, né? Eles caminharam esses 11 km com Jesus, aí Jesus fez com que, quando eles chegaram no vilarejo de Emaús, eles falaram, não, aqui chegamos, né? Aí Jesus continuou indo, né? Aí eles falaram, não, fique conosco, porque já tá de noite, não sei o que. Aí Jesus ficou. Aí eles foram comer, né? Aí quando Jesus partiu o pão, como tinha feito na Santa Ceia, eles reconheceram que era Jesus. E no momento que eles reconheceram que era Jesus, ele desapareceu. Aqui, ó. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe, então, os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aí, então, é tipo, Maria só reconheceu quando Jesus falou, Maria, os discípulos reconheceram quando ele partiu o pão. Tipo, a aparência de Jesus era diferente, né? Continuando aqui, os próximos versículos onde eu parei, em Lucas 24, tem a passagem que os nossos amigos cristãos usam para dizer que foi o mesmo corpo, sim, o mesmo corpo físico de Jesus, o da ressurreição. Assim, vamos ler, ó. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, apareceu do nada, né? E disse-lhes, Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Tá vendo? Aí, ó. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não só isso, como eu não falei tudo, não só isso, como ele falou, tem alguma coisa para comer? Aí deram um pedaço de peixe e um favo de mel para ele comer. Ele comeu na frente deles. Como é que pode, Mateus? Ele está dizendo que ele não é um espírito, ele disse que tem carne e ossos, e que ele comeu, com o espírito não come, entendeu? Primeiro, ele não era um espírito, ele tinha um corpo físico. O espírito, seu estado natural, que a gente chama de espírito, é invisível. O espírito, quando está com esse estado de agênere, é chamado de agênere, não é um espírito, ele tem um corpo físico, entendeu? Não é igual ao nosso corpo de carne, mas é uma ilusão completa, como diz Kardec, né? E como explicar o fato de que ele comeu? Bom, a resposta pode estar aqui em Tobias, olha só, e no Espiritismo também. Mas olha que fala Tobias 12. Mas o anjo, que é o anjo Rafael, disse-lhes, a paz seja convosco, igual a Jesus, né? Não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível, e a minha bebida não pode ser vista pelos homens. Tipo, ele fez parecer que estava comendo, né?
O espírito não come. Isso aconteceu na França, foi estudado por Kardec. Isso aconteceu no experimento de William Crookes, que é um ganhador do Nobel, que estudou a materialização do espírito Kate King, que também produziu um agênero. Como diz meu pai, né? O William Crookes, ele ficava abraçado com o espírito, ele andou com o espírito. Antigamente o espírito tinha uma aparência diferente, né? Como Jesus tinha uma aparência diferente. Depois foi melhorando, ao passar dos meses foi melhorando a aparência, ela foi melhorando a produção do agênero e tal. Ah, Mateus, mas Jesus está mentindo quando ele fez essa ilusão completa, que é o agênero que você está me dizendo? Ele está mentindo, dizendo fingindo que estava comendo, sendo que o espírito não pode comer? Não. Como Jesus disse, e eu vou fazer um vídeo sobre o Consolador, ele disse que ainda tinha muito que ensinar aos discípulos, e a todos nós, né? Só que nós não poderíamos suportar naquele momento. Quando viesse depois o Consolador, eles nos falariam claramente dessas coisas e tal. Ele não está mentindo. Com certeza, a ressurreição de Jesus foi uma das coisas que eles não entenderam, né? Foi Jesus dizer que ainda tinha muito que dizer a ele, né? Mas o espírito, ele se alimenta assim, não de comida física, mas de energia, de pensamentos, de intenções, sabe? E ele quis mostrar também com essa ressurreição que além de a vida continuar, o espírito se levanta, né? Que a vida espiritual é tão vibrante, na verdade, muito mais vibrante do que a vida física, entendeu? Acho que esse é o ensinamento. Ele fez parecer essas coisas, né? É como se fosse uma parábola, só que ele sem falar nada, né? Como se fosse uma parábola de exemplos, né? De que a vida espiritual é muito vibrante também. Enfim, pessoal. Em poucas horas comemoramos o nascimento de Jesus, né? Embora ele não tenha nascido em 25 de dezembro, mas tudo bem, a gente comemora o nascimento dele e certamente ele vai estar presente nas nossas casas quando a gente estiver comemorando, né? E tendo pensamentos positivos com a nossa família e tal. Quero que vocês aproveitem muito e vamos focar no espiritual, pessoal. Vamos focar nas coisas espirituais, vamos esquecer a matéria, querer que o corpo ressuscite, que o corpo volte à vida é um apego material, né? Vamos mudar esse pensamento aos poucos, né? E vamos focar nas coisas que são espirituais, beleza? É isso aí, um abraço, Feliz Natal, né?